Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também, assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Aproveita e vai marcar aí também alguém que vai fazer a prova da UERJ, porque eu vou continuar a leitura de Coração, Cabeça e Estômago do Cabelo Castelo Branco, a parte 1, capítulo 4. Ainda agora me não entendo bem, se penso na frieza do meu coração, as ardentes escaramuças que a dona do hotel lhe fazia. Era a senhora Dona Martinha, uma viúva de 35 anos, pequena, entroncada, mas bem feita e ágil. De seu tinha pouco cabelo, porém com o abençoado capital que empregara em marrafas, tecia um trançado tão abundante, principalmente ao domingo, que nunca a arte dos Canovas fez cabeça mais magnífica em adornos que a da senhora Dona Martinha. Eu acho muito engraçado o jeito que ele vai escrevendo, descrevendo essas mulheres. Continuando. Chegou o dia em que ela me havia de mostrar Dona Martinha no momento em que mais digna fosse da minha compaixão. Desceu a mulata do terceiro ao segundo andar e disse-me: siga-me pé ante pé. Seguia, entrei numa alcova que tinha portas cortinadas para uma saleta. A condutora afastou um todo nada da cortina e mandou-me espreitar através da vidraça. Vi Dona Martinha despeitorada e reclinada sobre a otomana. Com os joelhos no estrado, estava ele a calçar-lhe as meias nas pernas abandonadas aos seus carinhos. Ele, depois, estendeu-lhe os braços seio acima, cingiu-a pelo pescoço e apoiou a face na porção mais flácida do peito. Ele, depois, ele quem? Pergunta quem isto ler. Exatamente, eu já estava me perguntando. Era o tio, que dava o vinho de Setúbal aos domingos. Quando saí do observatório, inclinei o ouvido à mulata, que me dizia: é ou não é mais digna da sua compaixão do que nunca foi? É de nojo, acrescentei. 2 dias depois, tive de retirar da hospedaria, em razão de ter dito à senhora Dona Martinha que ela não valia as garrafas de Setúbal que lhe dava um incestuoso sexagenário. A mulata, agora me lembro que se chamava Tupinoyoyo. Que nome tão amável! Ficou de me visitar todos os domingos, mas ao terceiro, depois da promessa, contou-me que o aguadeiro de Ricaço, vindo do Brasil, se apaixonou por ela e a levara consigo para o Minho. Não mentiu o galego. 3 anos depois, havia eu na segunda ordem do Teatro de São João do Porto, vestida ricamente, ao lado de uma grande cabeça que estava cotada na Praça do Porto em 2 milhões. Viu-me, fitou-me, não sei se corou o pudor naquela ordem de peles, não sei a cor que toma. Para ouvir a opinião pública, perguntei a diferentes elegantes quem fosse a mulata, e todos a uma me responderam que era filha de um titular brasileiro e que fora educada em Londres. Não desmenti a opinião pública. Seria uma ingratidão a mulher que me ergueu dos seus pés quando eu lhe pedia o seu amor com lágrimas. Se eu fosse opulento como homem vindo do Brasil, talvez que ao lado dela, no camarote de São João, estivesse eu e não ele. Falta-me falar da sétima mulher. Vamos começar aqui o capítulo 5, já que esse foi curtinho. Eu tinha um amigo que se namorara de uma modista francesa e me pedia que fosse intérprete do seu coração, na língua de Victor Hugo. Não me pareceu custoso fingir a língua de Victor Hugo, sendo a semelhança julgada pela modista. Parece-me que Victor Hugo não entenderia as minhas cartas escritas no seu idioma. Quero, porém, acreditar que a francesa não acharia mais poesia nem mais correção raciniana no poeta das orientais. As minhas cartas pertenciam ao sistema que os mestres em epistolografia amorosa determinaram para as modistas. Era o sistema da precipitação dos sucessos e da catástrofe. A 8ª carta convencionou-se o encontro do meu amigo com a francesa numa quinta em Caride, indo ela acompanhada de uma amiga na carruagem que devia esperá-las à porta oriental do passeio público. Como há de ser isto? Disse eu ao meu amigo. Como te has de tu entender com ela? Cibrão ficou um pouco enleado e respondeu: é verdade, como hei de entendê-la? Há 15 dias que comprei um dicionário português-francês e uma guia de conversação, mas pouco ou nada sei. Como há de ser isto? Eu acho ridícula a tua posição. Se as primeiras palavras da francesa tens de lhe dizer, numa língua que ela não entende, que não percebes a língua que ela te fala. Vocês afinal acabam por se rirem francamente um do outro e com o ridículo matam um amor. Vais tu comigo? Acutiu Cibrão de golpe. Vou, mas ainda assim, o que faço é aumentar com a minha ida os personagens da farsa.
Como queres que a francesa me faça a língua do seu coração, se eu suponho que a sua vontade é dizer-te coisas que envergonham dois amantes na presença de terceira pessoa? E calculas tu quanto seria cômico estaria eu entre ti e ela compondo para francês e traduzindo para português a linguagem intraduzível dos suspiros? Afinal, rir-nos-íamos todos três. A minha opinião é que não vais. Inventa um pretexto, que dê em resultado uma outra entrevista, em que se dispense um longo prefácio de palestra, em que o silêncio seja necessário como recato e cautela. Não vais a sítios em que a natureza campestre te obriga a discorrer acerca de flores e delícias das tardes estivas. Procura um encontro nas trevas, de modo que a tua inteligência de línguas fique também em trevas, dando-lhe tu, em compensação, as mais significativas provas de tua sensibilidade, sem alardo de espírito. As frases, responde suspirando. O je vous aime virá sempre a propósito. Aprende a conjugar o verbo aimer. Será que é amar esse verbo? Não sei. Esse eu já sei. Já? Eu amo? Ah, acertei, ó. J'aime. Eu amarei? J'aimerai. Eu acho que é isso. Bem, je te aimerai pour la vie, par toujours, eternamente. Entende? Perfeitamente. Pelo que eu entendi, eu te amarei eternamente. O mais que pudesse dizer seria um pleonasmo. Cifra-te nisto. Adão amou Eva, sabendo dizer muito menos, se não me engana o juízo que eu formo da organização das línguas. Os irracionais, também se amam sem diálogo, se não devemos chamar diálogo ao gorjeio dos passarinhos e aos bramidos da leoa sedenta de amor, quando o querido lhes ruge da vizinha selva. Imitemos os bichos para sermos naturais alguma vez. Mas afinal, interrompeu Cibrão, que dizes tu? Aconselha-me que não vá a Carnide? Parecia-me imprudente. A boa hora me vens pegar prudências. Hei de ir e tu vais comigo. Prometo dispensar os teus conhecimentos para me fazer entender. Conjugarei o verbo desde o tempo presente do modo indicativo até o imperativo. Eu darei o braço à francesa e tu ficarás com a outra. A quinta está ajardinada com sombrias grutas murtas. Nestas grutas mora o amor. O amor nos ensinará a falar. Sendo assim, vamos, e fomos. A sege das meninas chegou pouco depois da nossa. Saltaram com buliçosa graças e sem biocos de cerimônia ou pudor. Pudor é o que faltava. Nos tomaram os braços. Pelo jeito, um double date, né? Um encontro duplo. Je vous aime, disse Cibrão a risonha criatura, osculando-a na base do nariz. Ou seja, deu um beijinho nela aqui. Ó. Oscular é beijar. Je vous aimerai éternellement. Eu acho que é isso. Prosseguiu ele, levando-a consigo a doces repelões, com a impetuosa ternura que eu imagino em Júpiter feito boi para arrebatar a Europa. E eu, para também me parecer com Júpiter, fiquei dizendo suavíssimas endechas em prosa mélica, como aquele famoso cisne as cantava a Leda. O meu amigo, com a tua flexível haste de tarlatanas e grinaldas artificiais no chapéu, desapareceu nos caramanchés das murtas onde o amor os esperava para lhes ensinar a vernácula linguagem. A francesa, que me escutava as maravilhas amorosas em Vasconso, era uma esbelta moça que devia ter sido muito festejada no seu Paris, antes dos 30 anos, e viera naturalmente reflorir a estranhos climas em país de tolos, como este nosso, tolos esquisitos que, até no amor, adoram galicismo, ainda mesmo que, na boa linguagem francesa, ele já tenha caído em desuso por antiquado e de mau quilate. Caramba, tá grande esse capítulo. Mademoiselle Florence Carlin era termo... Deixa eu ver aqui só até onde vai, senão não vai caber no vídeo, né? Mademoiselle Carlin era termo obsoleto lá na sua terra. Cá entre nós, andava encarecida nas palestras dos peraltas e requestada com finezas pelos mais gentis moços da roda, como quem diz enjeitados da fortuna, e com promessa de grosso cabedal por alguns velhos e ricos, velhos, digo, ao dizer do vulgo, que em Lisboa só se sabe que fulano ou cicrano era velho quando morre. Se a lista da mortalidade nos dizem que cemitério foi enterrado e os anos que tinha. Em Lisboa não há velho nenhum vivo. É frequente ouvir a gente esta pergunta feita a um moço de 50 anos. Esteve em Sintra? Ó, responde anediando a estriga do bigode encapada em lúcido verniz. Estive em Sintra, minha senhora. Estava muita gente no jantar da prima viscondessa? Sim, minha querida senhora marquesa. Damas eram 30, rapazes éramos 27. Tornando a francesa, coisa que não pode chamar-se vaca fria. Dei-lhe uma ideia da minha alma, contei-lhe os meus sofrimentos em demanda da mulher que a fantasia em sonhos me vestia com as roupas cândidas do anjo. Disse-lhe mais, que a sua imagem como resplendor de lua instantâneo não resolveu cerração de noite borrascosa, meu Deus, dans la frosse obscurité de orange nuit, me tinha transluzido nas trevas do meu viver.
Muito show. Vou ter que arrumar alguém que fale francês para me ajudar aqui. A francesa ouviu-me pasmada e assim, a modo de medrosa, como pomba que se treme da garra lice de um papagaio. A cada movimento melodramático de minhas mãos, davam-lhe rebate os nervos, com menos alvoroço de pudor que o de Virgínia nos assaltos lúbricos do decênviro a Pius Cláudio de desonesta memória. Convencida da inocência de minha mímica, cobrou ânimo a dama e contou-me que era menino de boa família de Paris, e como tal se julgara digna consorte de um duque fementido que a raptara e abandonara. A terceira tentativa inútil contra sua vida, resolveu a vítima do duque fugir de Paris para que a sua sociedade não a visse na perdição. Acaso soubera ela que uma notável modista francesa, estabelecida em Lisboa, mandara escriturar em Paris algumas oficiais. Mademoiselle Elise de la Salette mudou o nome, escriturou-se e veio espiar a sua culpa na honra do trabalho. Eis aqui a história que eu ouvi com os olhos marejados de lágrima. Vamos dar uma parada por aqui, certo? Em breve a gente continua. Vou até fazer uma setinha. Enfim, se você ficou até aqui, escreve aí marejado, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.